Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Trindade Santa nos ajude a terminarmos agora, então, de vermos o capítulo sobre as virtudes da religião. Estamos na página 54 do livro e depois de termos falado sobre os atos, da virtude da religião, os gestos concretos, como se vive, nós vamos falar de um tema muito importante, que é o dever social da religião e o direito à liberdade religiosa. Na página 59, o autor diz: a chamada de Deus é individual. Deus chama cada um pelo seu nome. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, pelo que a resposta também há de ser pessoal. Ninguém pode crer por outrem. De fato, na prática religiosa, cada homem e cada mulher, além do culto privado, também presta culto com manifestações públicas. A razão é dupla. Primeira, pela própria condição da pessoa, que não se esgota sua existência num ser individual, mas que precisa de expressá-la no contexto social da sua vida. O homem é um ser social por natureza. Segundo, pela índole própria da religião que pede que se manifeste nos ritos, costumes, instituições, festas que dizem respeito à sociedade inteira. Aí no segundo parágrafo da 59, que também é muito importante para a nossa reflexão, esta dimensão social da religião requer que seja aceita e protegida pelo poder político. Então, impõe-se distinguir os vocábulos estatal e público. Tudo que é estatal é público, mas nem tudo que é público é estatal. Por isso, os estados devem proteger as manifestações públicas que não se oponham ao bem comum. Por isso, o Estado pode ser indiferente, mas não beligerante em ordem à religião. É certo que a constituição de uma nação pode se declarar laica, porquanto não reconhece oficialmente nenhuma religião concreta. Mas tais estados não podem ser alheios às solicitações dos cidadãos que se declaram praticantes de determinada religião, especialmente no caso da maioria professar a mesma confissão religiosa. Neste caso, o Estado não só deve respeitar, mas reconhecer, facilitar e proteger o exercício desse direito que a maioria dos cidadãos solicita. E mais na página 60, passando na sétima linha, no segundo parágrafo, explica melhor, Consequentemente, deve-se proclamar e defender a liberdade religiosa. E cita a Dignitatis Humanae, a respeito deste tema do Concílio Vaticano II. E no final do capítulo 60, para não tornar-me muito pesado convosco, a Declaração Dignitatis Humanae formula e reclama para os cidadãos outros direitos, além de ter a sua religião. Olha só, lá no 60. Primeiro, não serem impedidos por meios legais ou por ação administrativa da autoridade civil, na escolha, formação, nomeação e mudanças dos seus ministros. Ter relação com as outras comunidades religiosas. Construir edifícios religiosos. Adquirir e usar os bens convenientes. Ter os seus próprios meios de educação, as escolas católicas, por exemplo. Ensinar ou professar publicamente a fé, por palavra e por escrito. Mostrar livremente a eficiência peculiar da sua doutrina, para ordenar a sociedade e vivificar toda a sociedade humana. E a declaração conclui, lá no número 4 da página 61, Dignitatis Humanae, DH 4. Finalmente, na natureza social do homem e na índole da religião, se funda o direito pelo qual os homens, levados pelo seu sentimento religioso, podem livremente reunir-se ou formar,
associações educativas, culturais, caritativas e sociais. E logo em seguida, o autor cita a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E aqui, somente para vocês entenderem, o Estado ele pode ser laico, não atestar, não declarar nenhuma religião oficial, mas ele não pode impedir que os seus cidadãos vivam a fé. E ainda tem que promover, como diz aqui, o Decreto Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II, tá bom? Eu só gostaria que vocês, então, tivessem esse ponto. E vamos já na página 62, pecados contra a virtude da religião. E aqui eu vou me alongar um pouquinho mais, porque é uma coisa que me parece importante para sistematizar tudo que nós estamos falando. Mas não esqueça daquilo que eu já expliquei e que tratamos na teologia fundamental, que é o caso da pecados contra a virtude da religião, tá bom? A amplitude e a grandeza da virtude da religião explica a diversidade de pecados que se podem cometer contra a honra e o culto que o homem deve prestar a Deus. O Catecismo da Igreja Católica estuda em pormenor cada um destes pecados e faz uma síntese inicial. O primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo, e proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto por defeito à virtude da religião. Concretamente, pode-se pecar contra a virtude da religião de dois modos: por defeito, quando não se cumprem os preceitos relativos ao culto devido a Deus, e por excesso, quando se faz um uso indevido do culto divino. Esquematicamente, são estes pecados mais habituais. E ele faz duas listas: pecados contra a religião por defeito, ateísmo, agnosticismo, apostasia, heresia, dúvidas voluntárias, indiferença e aderir à maçonaria. Por excesso, idolatria, superstição, adivinhação e magia. Vamos vermos agora detalhadamente cada um. Por defeito, que ele fala: ateísmo é negar a existência de Deus. Pode ser teórico e prático, já estudamos na introdução, segundo se nega a sua existência teoricamente, ou de fato, caso se viva prescindindo totalmente de Deus, o ateísmo prático. Agnosticismo é a teoria que sustenta a impossibilidade da razão humana demonstrar ou negar a existência de Deus. De fato, o agnóstico prescinde de Deus e mais tarde ou mais cedo acaba por ser ateu, pelo menos vive como tal. Apostasia é o abandono e a negação de Deus, no qual se acreditava. Heresia é manter com pertinária um erro contra a fé. O herege é aquele que, advertido de um erro contra a fé católica, continua a mantê-lo e a defendê-lo. Dúvidas voluntárias. Peca contra a virtude da religião quem voluntariamente mantém dúvidas contra as verdades reveladas e não usa os meios para sair da dúvida. Formação, catequese, etc. Indiferença é a atitude de quem se mostra totalmente indiferente nas suas relações com Deus. Aderir à maçonaria. A Igreja proíbe que os católicos se associem a esta instituição. Tal proibição foi novamente recordada por uma declaração da Congregação da Doutrina da Fé em 1983. Agora, por excesso, que são a superstição, idolatria, adivinhação, etc. Vamos ver.
O que é idolatria? É adorar falsos deuses ou prestar culto a objetos da natureza, que nada tem a ver com a pessoa de Deus. Consiste em divinizar o que não é Deus. Superstição é atribuir um efeito extraordinário, quase mágico, a certas práticas religiosas. O supersticioso possui um sentimento religioso desviado da verdadeira piedade. Adivinhação, ação de prever o futuro ou descobrir coisas ocultas por meio de agouros ou sortilégios. Magia é a arte ou a ciência oculta que pretende produzir fenômenos extraordinários, contrários às leis naturais, mediante certos atos ou palavras, a intervenção dos espíritos, gênios ou demônios. Todavia, esta intensa lista de pecados não obscurece a fase positiva da virtude da religião, porque o elenco é reduzido perante a sumo de atos que a gente faz de culto, veneração, reverência e etc. e tal. Depois aqui ele explica o culto das imagens, né? Vamos ler isso aqui também, porque me parece interessante. Eu peço desculpas, nós estamos no final do semestre, eu estou recapitulando coisas. Eu gostaria de me aprofundar, por exemplo, na maçonaria, mas nós não temos tempo. Poderei em um outro momento ajudar-vos, se for necessário. Israel era um povo insignificante em comparação com os povos vizinhos. Por outro lado, não gozava da cultura proeminente que caracterizava o Egito, a Síria e a Grécia. Todas essas grandes culturas eram politeístas e adoravam profusamente com templos e imagens os deuses e deusas. Por isso, para evitar o risco do politeísmo, Yahvé proibiu que fosse representado por qualquer tipo ou de imagem. Mas desde que Deus se encarna e se faz homem com a pessoa de Jesus Cristo e os seus ensinamentos, este perigo desaparece. Por isso, rapidamente começa a ser representado sobre o símbolo de um pastor, mas sobretudo a ser venerado na cruz como sinal da sua morte redentora. Daí que a Igreja admita e fomente a representação dos mistérios cristãos em imagens, pinturas e esculturas. Mais ainda, propõe que os fiéis venerem e orem entre as imagens da Santíssima Trindade, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e dos santos, pois, como escreveu São Basílio, a honra da imagem dirige-se a Deus, o seu original. No século VIII surgiu um movimento herético, os iconoclastas, que rejeitavam o culto de veneração das imagens. Esta heresia foi condenada pela Igreja no Segundo Concílio de Nicéia. O concílio propõe a seguinte doutrina: nós definimos com todo rigor e cuidado que, à semelhança da representação da cruz preciosa e vivificante, assim as venerandas e sagradas imagens pintadas quer em mosaico, quer em qualquer outro material apropriado, devem ser expostos nas santas igrejas de Deus, nas alfaias sagradas, nos paramentos sagrados, nas paredes e quadros, na casa e nas ruas. Sejam elas as imagens do Senhor Deus, da Imaculada Santa Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos e santas. O concílio ensina que as imagens movem os que as contemplam ao desejo e à recordação dos originais, pelo que quem venera uma imagem adora a pessoa nela representada. Como consequência, as imagens devem atribuir saudação e veneração, mas não culto de latria. Este mesmo ensinamento é reafirmado no Catecismo da Igreja Católica. E assim diz o Catecismo: uma vez que o Verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira natureza humana,
o corpo de Cristo era circunscrito. Portanto, o rosto humano de Jesus pode ser pintado. No sétimo concílio ecumênico de Nicéia, a Igreja reconheceu como legítimo que ele fosse representado em imagens sagradas. Bom, está aqui, né? Para qualquer dúvida, nós apenas usamos como recordatório e modo de venerar a realidade de Deus mais profundamente, que une trino e etc. Também todo o amor que nós temos ao mistério de Deus, tá bom? Agora aqui, para terminar, a atitude do homem perante Deus, a virtude da humildade e da obediência. Como se disse antes, o culto cristão tem origem no reconhecimento pela pessoa humana da grandeza insondável de Deus. Perante a majestade divina, o homem e a mulher prostam-se, e ajoelham-se em atitude de profunda e total adoração. Ora, só adora o que admira, de modo que, na medida em que aumenta a admiração perante o divino, na justa correspondência surge a veneração rendida à grandeza de Deus unitrino. Daí que uma geração, uma cultura, que perca a capacidade de admirar a grandeza insondável de Deus, perverta a capacidade de o reconhecer tal como é e não sinta a necessidade de o adorar. Há quem denuncie ter a nossa geração, devido muitas e diversas razões, e segundo parece, aqui não é a lei o avanço da técnica, perdido a capacidade de admirar. Se essa é a condição da nossa cultura, isto explica a ausência de adoração no nosso tempo. Este fato converte em tarefa urgente a necessidade de recuperar o sentido do mistério. Aqui eu faço uma colocação, talvez falte melhor catequização. Por exemplo, neste tempo de pandemia, o Senhor nos está chamando a perceber que não somos onipotentes. Porque esta pandemia talvez nos revele que ninguém tem salvo-conduto, ninguém pode dizer, porque se as outras pandemias, como por exemplo a H1N1, tenham matado muitas pessoas, mas ainda era uma coisa que se resolvia, não era tão... Mas essa nos faz esperar tantos meses uma vacina e nos pede muito a graça de Deus, a iluminação que vem do Espírito Santo, para entender que Deus não a quer, não quer o mal, mas Deus permite para tirar do mal o bem. E, sobretudo, a arrogância do nosso tempo, a forma de viver uma religiosidade desprendida do amor e dos valores, da ética, nos quer fazer pensar. Admirar o mistério de Deus, amá-lo, para não sofrer com a falsa ilusão de que nós somos deuses e capazes de conduzir a nossa vida. Na verdade, diz o texto na página 68, tanto admiração como mistério só são descobertos pelas pessoas humildes, pobres ou ricas, mas humildes de coração, as que se interrogam e procuram resposta para as questões últimas da existência humana. Assim, apenas os humildes concluem que só em Deus se encontra a resposta adequada. A humildade deve acompanhar a obediência. Já expliquei que a obediência vem de aparelho auditivo, escutar, audire. Pois não basta ver e descobrir o caminho, depois de o encontrar, é preciso percorrê-lo. Daí que, além da humildade, também se precisa da obediência para se deixar conduzir pela senda que conduz até Deus. E uma vez instituída a grandeza do mistério de Deus, procure-se compaixão, e mal se encontre, logo se sentirá a necessidade imperiosa de o adorar. E ele termina assim este capítulo. O homem religioso situa-se, pois, num âmbito novo da existência.
A presença de Deus na sua vida marca horizontes radicalmente novos. A vida do crente não se encerra sobre si mesmo, mas abre-se num espectro imenso de novidades e de experiências sempre novas. Sobretudo quem crê em Deus e lhe presta culto, adquire a segurança que o livra desse medo, de perder a segurança pessoal e social, tão ansiosamente procuradas pelo homem e pela mulher do nosso tempo. Pois aqui está. E em síntese tudo isso. Claro que a virtude da religião também nos leva à eclesiologia, né? A Igreja Católica, ela tem os 5 mandamentos, por exemplo, que corroboram a ajudar nos a vivermos a fé, e que vocês já devem ter estudado. Eu não queria me alongar nisso porque parece-me que não é oportuno, pelo que me propus a fazer nessas colocações. Mas a Igreja, ela manda e ordena aqueles que querem seguir a Cristo, e nós, na obediência, não na subserviência, a fazemos. Bem, meus amados, nós terminamos então as virtudes teologais e da religião. Sobretudo, temos duas aulas vídeo com temas de graça, a vida da graça, e agora virá sobre a santidade cristã, para que nós possamos ver todos esses conceitos impregnados dentro de uma fé. Porque o mistério cristão não é o homem que consegue chegar até Deus, é Deus que permite ao homem encontrá-lo, porque Deus vem até ele. E os meios de viver essa vida é na graça. O esforço é uma colaboração à graça de Deus que nos dá. Tá bom? Muito precioso o esforço, mas a graça é o Deus que se dá a nós. Então, por isso, eu paro por aqui, nesse momento. Depois que vocês verem vou colocar depois um breve comentário finalizando esse recordatório do curso que me foi pedido para completar. Espero que vocês tenham aprendido algo e ficado algo, tá bom? Falamos mais para frente. Paz e bem.